galerinha, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Comigo está tudo ótimo. Meu nome é Giovana Liberato Bernardo e mentalizem uma Isabelle Francine aqui, porque infelizmente hoje ela não pôde e nem vai poder, né, tá aqui. Ela vai estar aqui por espírito, por mente, né, visitação, Deus me livre. Mas ela não pôde vir por causa das coisas que a gente falou no primeiro vídeo, de que, tipo, ela não mora aqui na praia, só eu moro. Então, a gente já tinha pensado mesmo que isso ia acabar acontecendo, de, tipo, ter alguns vídeos que ou só ela ia gravar em São Paulo, ou alguns vídeos que somente eu ia gravar aqui na Praia Grande. Mas é isso. E, tipo, ela vai estar lá assistindo na casinha dela. Um beijinho, Isa. A gente conversou bastante pra fazer esse vídeo, gente. Muito mesmo. Bom, então sem mais delongas, vamos falar sobre o nosso assunto. O nosso querido assunto, o nosso amado assunto, Constituição Brasileira. Roda a vinheta. No vídeo a gente vai falar sobre a Constituição Brasileira de 1988. Eu sei, calma. Não saia daí, queridinho. Você deve estar pensando, pô, que assunto chato. Essa menina tá trazendo Constituição Brasileira no terceiro vídeo dela do canal. Ela tá querendo perder inscritos e visualizações e likes. calma aí, espera um pouquinho, segura a emoção, queridinho ou queridinha. Não é bem isso. Gente, eu acho muito importante que todos nós saibamos sobre a Constituição, porque na verdade a Constituição são as nossas leis, é o conjunto das nossas leis, é o conjunto do que nos faz ser, do que nos faz sair de casa e não matar a primeira pessoa que irrita a gente e não desrespeitar nenhum policial ou nenhum órgão público, não sair aí por aí atirando nas pessoas ou roubando as pessoas, pegando o que não é seu, pegando o que não lhe pertence. Claro, muitas pessoas fazem isso, com certeza. Elas são um casinho um pouco à parte da sociedade, né? Então vamos começar falando sobre a Constituição. Meus amores, a primeira Constituição nasceu em dia 24 de março de 1800, anota esse 1824, não foi 1988, foi 1824. Ela foi elaborada pelo Conselho de Dom Pedro I, né? Pelo Conselho do Estado de Dom Pedro I. Tipo, foi muito antes, acho que, de a gente pensar em nascer, não é mesmo? E aí, foi aí, nesse 24 de março de 1824, que nasceram algumas das nossas leis. Nem todas, porque elas foram sendo aprimoradas e colocadas na Constituição como artigos. Então, elas nasceram, elas foram elaboradas, o começo da elaboração delas começou dia 24 de março de 1824. Já em 1988, foi, tipo, vamos supor, a reconstrução da Constituição Brasileira. Ela se reconstruiu, ela recebeu as leis certas, digamos assim, tipo, coisas que antes, na época de Dom Pedro I, não eram tão importantes e que se era considerado normal na sociedade e que em 1988 já era uma coisa abominável, uma coisa que, tipo, se não fosse considerado um crime, aquilo ali era o fim dos tempos. Então, teve que ser imposta na Constituição pelo bem nacional, né? Pelo bem do povo, pelo bem da vida humana. A Constituição de 1988, ela foi elaborada por 558 pessoas. 558 pessoas elaborando leis. Imagina a bagunça, né? Uma pessoa levanta a mão e fala assim, eu quero essa lei. A outra pessoa levanta a mão e fala, não, essa lei é uma bosta. Eu quero a minha lei. Aqui, eu inventei. Imagina a bagunça. Deve ter sido um caos em 1988, quando foram reconstruir a nossa Constituição, não é mesmo? Já alguns anos depois, né, uns 20, acho que são 20 anos depois, que foi em 2008, ela nasceu algumas coisinhas que ainda estavam pendentes, que em 1988 ainda eram consideradas tabus. Não vou falar lei por lei aqui, porque senão a gente vai ficar uns 500 anos aqui e eu só ditando artigos da Constituição. Mas, em 2008, nasceram 62 novas emendas
dentro da Constituição. Serão 492 novas alterações dentro do texto, do texto da Constituição, dentro das novas leis, e 934 novos dispositivos. Tipo, 934, tipo, novas maneiras de se fazer as leis, de se impor as leis, de falar, meu, cara, isso é proibido, velho. Se você fizer isso, você vai preso. Preso, entendeu? Preso. Acabou a sua vida ali, tá preso. A nossa Constituição, ela é uma das maiores do planeta. Imagina uma Constituição grande. É a nossa. Ela só perde para Portugal, Venezuela e para Índia. Ou seja, a nossa Constituição tá em quartinho lugar de todas as constituições do planeta Terra. Claro, algumas são bem escrotas, né? A nossa ainda tá no quarto, mas ela tá em quarto de número grande. Agora, de qualidade, a gente tem que dar uma pensada e dar uma segurada nas coisas, porque não é bem assim que a banda toca. Não é mesmo? Os maiores valores da Constituição são os nossos direitos civis, políticos e sociais, a descentralização política e o desenvolvimento da nação. Ou seja, os nossos direitos civis, políticos e sociais são garantidos pela Constituição brasileira. Então, meu querido e minha querida, você que acha que você não tem um direito, você tem. Pode apostar, você tem que lá na Constituição, você procura o seu direito político, civil e social que você tem. E garantir o direito e o desenvolvimento da nossa nação já é uma coisa um pouquinho esperada, né? Porque o desenvolvimento da nação é um pouquinho obrigatório. Senão todo mundo vai morrer de fome, né? Você tem que ter um desenvolvimento da nação, que senão ferrou pra todo mundo. A Constituição de 1988 também garantiu aos analfabetos o direito ao voto. Acabou com mais de 150 anos. Imagina, 150 anos sem votar. Simplesmente 150 anos de exclusão. Eles não podiam votar. Analfabetos não podiam votar só porque não sabiam ler e escrever. Também tornou o voto facultativo para menores de 16 anos até os 18. Ou seja, por exemplo, eu que tenho 17, ainda não voto a mim, mas a partir do ano que vem, né? Começa a palhaçada. O direito à greve. Isso é um bagulho muito importante. Greve. Por que a gente faz greve? Para garantir os nossos direitos. Não é simplesmente porque as pessoas não querem trabalhar. Tem muitas pessoas que não querem trabalhar e por isso elas simplesmente saem pra rua, fazem greve. Mas uma boa parte das pessoas que estão ali fazendo a greve é porque elas estão reivindicando o seu direito. O seu direito de receber, o seu direito de poder trabalhar como uma pessoa digna. De estar ali recebendo o dinheiro que você foi contratado para receber. Que você foi contratado para exercer a função e que o seu salário deveria estar naquela conta que você assinou um papel naquele banco, abrindo uma conta ou uma conta já existente todos os meses. Ou esse salário é muito pouco ou simplesmente não estão cumprindo com o dever de depositar o seu salário e por isso que acontece a greve. Então também na Constituição de 1988 dá o direito da greve. E aos trabalhadores que estão na greve é o direito deles, na hora que eles quiserem e pelo motivo que eles acharem melhor. Se o motivo deles for não estão nos dando suportes técnicos ou a gente tá correndo sério risco de vida, não estão pagando pra gente nada tipo frequente de tipo, eu tô me arriscando no alto de um prédio lavando janelas e eu não tô recebendo nada por isso, tipo, eu posso morrer e eu não tô recebendo mais porque eu tô me arriscando mais e esse não era o serviço que eu fui contratado pra fazer. Isso é ser pago por uma coisa que você não deveria estar ali fazendo. E eles te pagam por aquela coisa porque eles simplesmente não querem comprar os materiais devidos para você, querido e querida, ter o seu suporte, para você não simplesmente despencar daquele ato daquele prédio e morrer. Então eles te pagam uma taxa para tipo assim, olha, a gente vai te avisar, entendeu? Você pode morrer. Mas assim, a gente vai te pagar um pouquinho mais de dinheiro, então você fica tranquilo, porque se você morrer, infelizmente morreu, mas pelo menos a sua família vai ter um pouquinho de dinheiro quando você morrer em serviço. É um pouco de idiotice e muita falta de atenção, mas beleza, né? A Constituição de 1988 também determina aos filhinhos. Oi, queridos, vem cá vocês aqui, bebês.
Quando o pai de vocês ficar velhinho, não é pra vocês simplesmente largar ele num asilo, porque a nossa querida Constituição, ela determina que você, seu maravilhoso, que foi sustentado pelo seu pai e pela sua mãe a sua vida inteira, você tem o direito e a obrigação de cuidar do seu pai na velhice, na enfermidade ou na carência. Então você tem a obrigação sim. Se quando seu pai tiver lá 80, 90 anos, que Deus queira que chegue até essa idade, para que você possa desfrutar de mais momento com a sua família, com os seus pais, com as suas figuras paternas e maternas, você tem a obrigação de cuidar, você tem sim a obrigação de se tornar um idoso com alguns problemas, com restrição alimentar, ou que tem um problema de bexiga. Você, meu querido, ele limpou a sua bunda, então o mínimo que você tem que fazer por ele é cuidar dele na velhice, na enfermidade, na carência, em outras qualquer coisas que aconteçam com eles ali na hora. É a sua obrigação, porque no caso quem pariu foi a sua mãe, quem te colocou dentro dela foi o seu pai. Então é a sua obrigação cuidar muito bem, viu? Não é batendo, não é enfiando a comida dentro da boca dele pra que ele coma, não é xingando, não é desrespeitando, é cuidar com amor e carinho. O mesmo amor e carinho que você foi cuidado quando você nasceu, lembra? Que a sua mãe trocou a sua fralda, que ela te deu comida, que te sustentou até você arranjar seu primeiro emprego, que vibrou por você quando você passou ou não na faculdade, que estava lá do seu lado quando você caiu, que te ajudou a levantar. Então você deve isso a ela, não é só pela Constituição, não, é pelo dever, é pela gratidão de um filho pelo pai. Então você deve cuidar do seu pai na velhice, na carência, na enfermidade ou em qualquer outra circunstância que ele se encontre depois que você for maior de idade e que eles dependerem de você. Entendeu? Então foi isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de verdade, espero mesmo de coração, porque eu tava muito nervosa fazendo esse vídeo. Eu tava tipo, meu Deus, os pensamentos precisam estar na minha cabeça pra eu conseguir falar tudo que eu preciso. Então, mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo, porque eu adorei estar aqui gravando pra vocês. Não esqueçam de deixar o like de vocês se vocês tiverem gostado. Se inscrevam no canal, por favor. Ativem o sininho, que é pra pro YouTube entender que vocês querem receber as notificações de toda vez que eu postar vídeo. Me desculpa pela demora pra postar um vídeo, mesmo sem a Isabelle. É que é muito corrida a vida de um ser humano que trabalha, entendeu? Muito corrida, então não deu pra postar. E comentem aqui o que vocês querem mais que eu fale no vídeo. Se vocês querem que eu continue com esses assuntos, não de Constituição, porque isso foi, mas com esses assuntos, tipo, sérios, assuntos que a gente precisa quebrar o tabu, que a gente precisa falar, que vocês precisam saber, porque tenho certeza que muitas coisas que eu falei aqui no vídeo hoje, vocês não sabiam, ou vocês não lembravam, ou vocês já aprenderam na escola e simplesmente vocês esqueceram pelo longo da vida de vocês, certo? Certo. Então, um beijão no coração de vocês, meus amores. Não esquecem de deixar bastante like nesse vídeo e até o próximo vídeo.